Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Sicopen, a formar com excelência desde 1981. Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Valente, sou o diretor do Sicopen. Venho dar as boas-vindas a mais um webinário. Gostaria de salientar que este ciclo de webinários, que já desenvolvemos há alguns meses, tem vindo a ter grande sucesso. Temos tido uma forte adesão de participantes e isso tem-nos motivado e continua a motivar-nos para, de facto, darmos continuidade a este projeto. Projeto esse que, de resto, tem vindo a ser trabalhado e articulado juntamente com a AICOPN, para quem não sabe é a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, e pretendemos, de facto, sinalizar aspectos importantes relacionados quer com o setor da construção civil, mas também com outras áreas transversais. Aproveito a oportunidade para informar que o Sicopen faz este ano 40 anos de atividade. O Sicopen resulta de um protocolo estabelecido entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por um lado, e por outro lado a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Do resultado desta parceria que nasceu de facto o Sicopen há 40 anos, como acabei de referir. Desejo a todos um bom webinário e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dar-vos as boas-vindas ao Quinta às 5, neste ciclo de webinários 2021. O meu nome é Manuel Tender, sou engenheiro civil, especializado na área da segurança no trabalho de construção e hoje venho-vos falar sobre um tema que é o BIM e a digitalização da segurança no setor da construção. É com muito gosto que venho falar sobre este tema, é com muito gosto que regresso à casa onde há 25 anos comecei a minha formação na área da segurança no trabalho. Falarmos sobre a digitalização é um tema cada vez mais pertinente no setor da construção e como técnico de segurança venho falar então um bocadinho sobre a aplicação das novas tecnologias, designadamente o BIM, Building Information Modeling, ao setor de segurança na construção. O meu interesse pela segurança na construção surge com um projeto de investigação e desenvolvimento chamado BIMSafety.eu, composto pela Universidade de Minho, pela Xpol Engenharia e pela BIMS. É na qualidade de representante deste grupo de investigação que vos venho falar aqui um bocadinho sobre o trabalho que temos feito neste tema. O setor da construção, como nós todos o conhecemos, é um setor com muitas particularidades, algumas positivas, outras menos positivas. É um setor, e agora para fazer um ponto de situação do que é a atualidade, é um setor em que em termos informáticos e quando estamos a trabalhar projeto e preparação de obra e operação e manutenção, geralmente introduzimos os dados à mão. É um trabalho repetido, é um trabalho manual, é um trabalho
algo lenta, embora o façamos em ferramentas informáticas específicas, AutoCAD, por exemplo. Obtemos informação gráfica, mas nada mais, ou seja, informação não gráfica sobre cada um dos elementos que estamos a trabalhar, não obtemos informação. Não conseguimos uma interligação direta entre as peças dos projetos das diversas especialidades. Muitas vezes temos erros na produção ou erros na interpretação das peças que nós criamos. E estes erros são erros que, em termos de tempo, custam muito dinheiro às empresas. E é claro que a abordagem de novos sistemas, como são as novas tecnologias, tendo uma interferência positiva nos custos, principalmente a médio e longo prazo, torna-se interessante para as empresas. Em termos de controle de documentos, é também difícil o controle, principalmente em projetos complexos, o controle dos mails que entram, mails que saem, cartas, outro tipo de comunicações. E isto tudo consuma-se aqui, consuma-se num conjunto de verbas que não são suficientemente rentabilizadas. Estamos numa nova era, estamos numa era da quarta revolução industrial, em que falamos sobre informação digital, sistemas integrados, realidade virtual, realidade aumentada, ou seja, estamos a passar, e é no fundo que esta revolução em que ela consiste, do análogo para o digital. O setor da construção já tem alguma interferência positiva deste acontecimento e isto vai passar também, naturalmente, depois para a área da segurança no setor da construção. E hoje venho falar especificamente sobre uma destas tecnologias que surge com a Revolução Industrial, que é o BIM. O BIM surge na sequência de um conjunto de ferramentas e metodologias que são utilizadas já há vários anos. É claro que tudo começou quando desenhávamos à mão. Desenhamos à mão durante muitos anos, até surgir o AutoCAD. O AutoCAD surge, há uma revolução na maneira como o setor lida com as peças desenhadas que tem que produzir em fase de projeto, que tem que produzir em obra, que tem que produzir durante a fase de operação e manutenção do edificado, ou seja, no ciclo de vida do edificado. Em 2007, a nível mundial, começa-se a ouvir falar sobre o Building Information Modeling. E a partir daí tem vindo a ser um crescente, conforme vamos ver. E isto, surge o termo BIM, surge por Phil Bernstein, da Autodesk, depois a sigla é popularizada quando se queria referir a processo digital na construção de edifícios, e a primeira aplicação, vamos chamar a primeira real aplicação do que é o conceito Building Information Modeling, aparece um bocadinho antes, aparece uns 20 anos antes. Só a partir desse ano, efetivamente, dos inícios dos 2000, é que começamos a encarar o Building Information Modeling como uma metodologia coesa, e eu agora falo um bocadinho sobre o nome, Building Information Modeling. Embora o nome seja Building, nós muitas vezes associamos o Building aos edifícios. O Building é para a construção no geral, ou seja, é um sistema, o Building Information Modeling, vamos chamar o BIM, é aplicável não só aos edifícios, mas também à construção de estradas, vias ferroviárias, aeroportos, túneis, barragens, reabilitações, remodelações, ou seja, é para a construção no geral. É uma metodologia de informação, de comunicação, que engloba todos os intervenientes durante todo o ciclo de vida do edificado. Quais é que são os princípios? Existir um modelo digital, que é acessível por software, que nos permite manusear digitalmente o modelo, aqui vem o modelo a 3 dimensões, no caso de um edifício e depois no outro caso numa estrada. É um modelo paramétrico, já vamos ver, e depois
o trabalho é realizado num ambiente colaborativo, ou seja, existem ferramentas informáticas que permitem que todos os intervenientes sejam ligados ao mesmo ambiente colaborativo. É claro que antes dizia-se, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, agora se calhar podemos dizer o modelo vale mais do que 1000 imagens. E já vamos ver um bocadinho realmente que esta afirmação se justifica. O BIM é uma realidade já consumada em vários países, não é alguma coisa que esteja a começar, é alguma coisa que num conjunto de países, Estados Unidos, Inglaterra, China, Austrália, já está consumado. Por exemplo, em Inglaterra, desde 2016, os projetos de obras públicas têm que ser realizados através das metodologias BIM. Aqui ao lado, em Espanha, a partir de 2019, já alguns projetos de obras públicas têm que ser realizados com metodologia BIM, com caráter de obrigatoriedade. Por isso, estamos a falar de uma ferramenta que, em alguns países, quando se quer desenvolver um projeto, quando se quer desenvolver uma obra, já tem que ser utilizada esta ferramenta. Conforme podem ver por este mapa, já está em grande parte dos países desenvolvidos a ser, ou já está implementado, ou está a ser implementado, em fase de implementação, mas todos eles estão a pensar realmente na sua implementação por um motivo bastante importante. É que realmente verifica-se que é uma ferramenta que consegue agilizar, otimizar e melhorar os resultados finais nas 3 fases: projeto, obra, operação e manutenção. O BIM percorre todo o ciclo de vida da construção, desde o planeamento, desenho conceitual, análise estrutural, documentação, parte da construção, depois até a parte da demolição ou renovação. Existe, durante todo esse ciclo de vida do edificado, um modelo de informação, um modelo tridimensional de informação, que permite aos intervenientes terem, sobre o mesmo modelo de informação, um acesso contínuo. O modelo, aqui está indicado como um modelo central, conjuga vários modelos, ou seja, em vez de termos peças separadas, o projeto de arquitetura, projeto estrutural, projeto de redes, aí vamos ter os projetos todos que podem ser encaixados no mesmo modelo de informação. Claro, cada projetista continua a fazer o seu modelo, mas ele depois pode ser conjunto num modelo único e que efetivamente conjuga todas essas especialidades. A metodologia BIM é uma metodologia que assenta na modelação orientada por objetos. Da mesma maneira que no AutoCAD nós criamos um determinado tipo de objeto, aqui também o criamos, já vamos ver quais é que são as particularidades. No AutoCAD o pressuposto é criamos a partir de linhas, aqui podemos ir buscar objetos já criados. Há um conjunto de National BIM Library, BIM Object, um conjunto de instituições que já possuem sua própria biblioteca de objetos e que os fornecem da mesma maneira que fornecem o objeto com a extensão para AutoCAD, fornecem aqui também para a extensão na metodologia BIM. O objeto vai ter esta particularidade de ter informação paramétrica, ou seja, se eu clicar no objeto, eu posso saber qual é o material que ele é feito, qual é a sua forma, qual é a sua profundidade e um conjunto de características infindável de propriedades que o objeto pode ter. Coisas tão simples como estas, coisas tão mais complexas que podemos estar a falar de características relacionadas com eficiência energética, um inúmero conjunto de coisas, já vamos ver um bocadinho mais quais podem ser. Outra das propriedades importantes da questão da modulação paramétrica tem a ver com o estabelecimento de relacionamento com os objetos que estão ao lado. Ou seja, nós vamos estar a trabalhar não só com as características deste objeto, deste pilar, mas sim também vamos poder modular como é que ele se vai relacionar com os objetos, com as lajes que estão em baixo, que estão em cima, como é que o encastre vai ser feito, como é que ela vai lidar com esses objetos que estão à volta. E isto é uma coisa que é
nova e realmente permite agilizar o comportamento do modelo de informação. O BIM tem várias dimensões, elas são chamadas dimensões que são dimensões de trabalho, chamou-se 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, as principais. Há quem chame agora esta área de segurança 8D, embora não seja um conceito ainda amplamente divulgado, mas tem todo o sentido que o 3D, mais a ver com a visualização a 3 dimensões, o 4D relativamente ao planeamento e programação, o 5D, controle de custos, o 6D, sustentabilidade, o 7D, operação e manutenção, e o 8D, com toda a lógica, segurança e saúde, riscos ocupacionais, prevenção de riscos ocupacionais. E então, o que é que estas dimensões nos permitem? A visualização a 3D permite-nos criar, por exemplo, temos aqui um modelo de obra e de estaleiro montado na cidade do Porto. Isto foi a primeira obra que nós fizemos a modulação na cidade do Porto. É uma maquete digital que tem imensas vantagens. Nós manipulamos virtualmente este modelo de informação, conseguimos obter instantaneamente cortes, plantas, alçados, com uma particularidade. Se nós fizermos uma alteração na planta ou no alçado, ela automaticamente é convertida em alterações em todos os outros desenhos. Não temos que estar a fazer desenho por desenho. É claro que aqui, desde já, garantimos uma menor propensão para erros na modulação gráfica. Outra coisa também que tem de muito bom é que a tridimensionalidade permite-nos detectar mais facilmente incompatibilidades. E só para termos uma ideia do que é que nos pode aparecer, isto é o normal em PDF e depois aqui a imagem em BIM. Já nos dá a visualização tridimensional no BIM, já nos permite ter outro tipo de olhar sobre aquilo que vai ser construído. Aqui também temos o modelo em BIM e depois o real. Conseguimos, com um grande pormenor, criar modelos a 3 dimensões. Por isso, há um conjunto grande de diferenças entre o ver a 2 dimensões e ver a 3 dimensões. E aqui, nas várias fases, temos desde o maior pormenor, desde a possibilidade de termos a detecção de erros, termos a capacidade de avaliar melhor e mais rapidamente cada um dos cenários, é tudo isto que o BIM nos traz. É claro que há um nível de pormenor, que pode ser, aqui chamamos os lotes, quanto maior for, maior pormenor vai ter o meu objeto. Ou seja, posso definir o meu objeto de várias maneiras, dependendo do tempo que eu tenho para modular e da disponibilidade. Quanto maior for a modulação, maior vai ser o seu pormenor. E este pormenor, por exemplo aqui, o LOD 400, é o que vai ser utilizado já na fase de execução e operação e manutenção da construção. Quando falamos há bocadinho na redução de erros, é, por exemplo, neste caso, que não é raro no nosso setor da construção, da incompatibilidade entre especialidades, em que aqui, por exemplo, neste caso, há uma colisão e que nos permite este 3D verificar que alguma coisa não está bem. O planeamento e controle de tempos, o que é que significa? Significa que vamos associar o nosso modelo de informação ao nosso planeamento, por exemplo, através deste diagrama de Gantt, na obra, vamos conseguir associar a informação a cada uma das tarefas, a cada uma das barras que aparece aqui neste Gantt, vai aparecer um dos objetos aqui no modelo. O planeamento de custos é também uma das grandes vantagens que aparece com a introdução da metodologia BIM. Conseguimos extrair quantidades automaticamente, o que permite dar uma maior precisão, uma maior fiabilidade aos orçamentos. É claro que esta questão do controle de custos também nos permite equacionar mais cenários e, naturalmente, minimizar o risco de derrapagens nos orçamentos. O 6D tem a ver, então, com a sustentabilidade.
falamos aqui, quando falamos no BIM 6D, muito na eficiência energética, na gestão de resíduos, são áreas que estão a ser bastante trabalhadas. O 7D, Operação e Manutenção, Facility Management, em que o BIM também serve para o proprietário do edificado, para todas as operações de manutenção, operação que ele vai ter que garantir. Há um conjunto variadíssimo, cada vez mais variado, de software de modelação e visualização nas diversas artes, especialidades, arquitetura, estruturas, redes elétricas, redes de água e etc. Depois, na parte da gestão de obra, também há aqui um conjunto variadíssimo de software que, naturalmente, exige treino. Isto implica que quem se virá para estas novas tecnologias terá que passar por um processo natural de aquisição de novos conhecimentos. E as ferramentas têm a particularidade de, havendo ferramentas de modulação, o Tecla, a Archicad, assim, há também ferramentas de gestão, Navisworks, da Bentley, que interagem entre elas. E entre as convencionais, o Word, o Excel, o Project. E através disto, através da junção destas diversas ferramentas, conseguimos uma otimização dos resultados extremamente interessante em termos do produto final que vamos ter. A metodologia BIM, conforme referi, o segundo ponto em que assenta é no ambiente colaborativo. O ambiente colaborativo, o Dropbox, é um ambiente colaborativo, mas é claro que quando falamos em BIM, falamos em ambientes colaborativos um bocadinho mais complexos. São ambientes onde as pessoas vão trabalhar, vão colocar a informação respectiva lá e ele vai ser centralizado. Os interessados na informação poderão ir retirá-la a esse ambiente colaborativo. Ou seja, em vez de comunicarem entre eles, o arquiteto comunicar com 3 ou 4 pessoas diferentes, não, cada um vai comunicar para o modelo e o modelo vai ser distribuído pelos restantes elementos. Em Portugal, o BIM tem vindo a fazer também o seu percurso, exatamente como nos seus outros setores, quer a nível empresarial, quer a nível científico, quer a nível também académico, em termos de educação. Só para dar um exemplo, a primeira unidade curricular dedicada à BIM apareceu em 2013, na Universidade do Minho. Em 2015, a CT 197, a Comissão Técnica 197, que tem gerido brilhantemente estes processos de criação de informação relacionada com o BIM. Em 2015, faz-se a primeira grande obra com o BIM em Portugal, um novo terminal de cruzeiros de Porto Leixões. Em 2016 aparece o primeiro congresso português de BIM, que tem vindo a ocorrer de 2 em 2 anos. E em 2017, isto na área da segurança, nós começamos a trabalhar enquanto grupo de investigação. Em termos de formação, há também, e por exemplo no nosso caso em termos de grupo de investigação, o curso que fizemos foi um curso BIM, na Ordem dos Engenheiros, neste caso, nesta fase agora, à distância, que tem sido a formação que grande parte dos intervenientes têm frequentado, porque é bastante transversal. Na Comissão Técnica 197, em 2018, foi criada uma task force chamada BIM e a Segurança, exatamente para criar um documento de caráter normativo que falasse sobre a integração das questões de segurança. A grande vantagem do BIM na construção, qual é? Isto é um estudo da Macro-EU, já com alguns anos, mas continua válido, a redução da possibilidade de erro e a possibilidade de as empresas colaborarem entre elas. É claro que, quando uma empresa adota uma nova metodologia, vai perder alguma produtividade, é natural, mas, e aí é que se coloca a grande potencial vantagem do BIM, é que o retorno do investimento, o ROI, pode ser extremamente interessante. Depois deste pico de perda de produtividade, haver um pico positivo, em que há um ganho de produtividade que, ao longo dos tempos, depois se irá naturalmente elevando. Claro que, ao longo de todo o ciclo de vida do edificado, em termos económicos, a otimização do BIM terá impacto. Enquanto
na fase de projeto poderá não ter muito impacto, na fase de operação já terá extremamente bastante mais impacto. E agora, indo um bocadinho ao nosso tema, o BIM, porque o BIM na prevenção de riscos? Primeiro, continua a haver muitos acidentes e este ano, efetivamente, infelizmente, está a haver um conjunto elevadíssimo de acidentes de trabalho graves e mortais. A maneira como estamos a gerir a segurança nem sempre é a mais adequada. Eu arriscava-me a dizer que é pouco adequada. Primeiro, não há integração das questões de segurança na fase de projeto, embora seja uma obrigatoriedade há décadas na Europa. Cá em Portugal continuamos, salvo honrosas exceções, a não integrar. Há ainda muitas vezes a tentação do copy-paste da análise de riscos e dando muitas vezes em lacunas na identificação de perigos e riscos. Nem sempre os procedimentos são muito compreensíveis e isto de estar a duas dimensões também não facilita a leitura de quem tem que analisar os procedimentos. A barreira linguística, é claro, cada vez mais se coloca, a não haver controle da tramitação de informação e o dilema, que nós chamamos o dilema segurança-produção, muitas vezes áreas ainda muito separadas, que leva tudo isto a que haja um bocadinho de desvalorização e a secundarização desta problemática. Terceiro motivo, vamos então utilizar o BIM na área da segurança, da mesma maneira que já é utilizado na arquitetura, na estrutura, nos projetos das redes elétricas, porque não utilizá-lo no plano de segurança e saúde e na compilação técnica. A quarta razão, por motivos legais, naturalmente, a responsabilidade civil e criminal dos intervenientes existe, todos eles, donos de obra, projetista, entidade executante, fiscalização, coordenações de segurança. Por isso, quanto mais conseguimos agilizar a informação, melhor, porque vamos estar a salvar vidas, e esse é o motivo principal. É claro que temos aqui também a obrigação saudável de cumprirmos os chamados princípios gerais de prevenção que nos dizem que devemos atender ao estado de evolução da técnica. E atender ao estado de evolução da técnica é olhar para a revolução industrial com olhos de, então, o que é que isto tudo pode fazer pela nossa área da segurança. Eu agora vou separar isto um bocadinho nas áreas em que o BIM pode ter algum interesse e começava pela área da gestão contratual e documental. Primeiro de tudo, ao termos um ambiente colaborativo, nós conseguimos ter um local para centralizar toda a nossa informação na área da segurança. Não só plano de segurança e saúde em fase de projeto e desenvolvimento para a obra, compilação técnica, mas toda a restante documentação que se produz sobre segurança durante o ciclo de vida verificado. É neste ambiente colaborativo que, por exemplo, a entidade executante pode colocar os documentos para o coordenador de segurança validar. Ou seja, numa plataforma, em vez de ser por e-mail ou em papel, colocar numa plataforma e quer o coordenador de segurança, quer o dono de obra, validar tecnicamente e fazer a respectiva aprovação naquela plataforma. Através dessa plataforma também podemos fazer a divulgação automática para todos os restantes intervenientes. E sempre que houver uma alteração naquela informação, ela é automaticamente divulgada. O BIM fez-nos aparecer um documento chamado Employees Information Requirements, em que o dono de obra estipula um conjunto de requisitos para esta informação que se cria no modelo BIM ser trabalhada. Por isso, este EIR vão ser os requisitos do dono de obra, que também vai integrar as questões de segurança, em que o dono de obra vai dizer e vai pedir um conjunto de informações sobre, por exemplo, como é que a informação que está constante no plano de segurança e saúde é integrada no modelo BIM. E é este um dos grandes trabalhos agora que está a ser feito, é perceber como é que a informação do plano de segurança, vamos chamar PSS, e respectivo desenvolvimento pode ser integrado no modelo BIM. É um dos desafios grandes que existe agora a nível internacional, não é só nacional. Os próprios países mais desenvolvidos nesta matéria ainda não têm uma resposta para isto, ainda não têm uma resposta sobre qual é a maneira mais correta
de fazer esta integração de informação. Em termos de formação e informação, o BIM aparece aqui também como uma ferramenta com muitíssimo potencial e vale a pena dizer, curiosamente, os finlandeses já falam sobre utilizar o BIM para efeitos de formação há 10 anos. Não é uma coisa recente, em 10 anos. Há 10 anos puseram em prática uma das primeiras experiências que foi ter no local onde os trabalhadores se juntavam, na entrada do estaleiro, um ecrã onde aquele modelo a 3 dimensões ia passando algumas imagens. E quiseram perceber qual era o impacto que isso tinha nos trabalhadores e em quem envia aquilo. E verificaram que o impacto é, efetivamente, muitíssimo grande. As pessoas memorizavam muito melhor aquela informação a 3 dimensões do que a informação tradicional a 2 dimensões. Isto foi há 10 anos na Finlândia. Cá em Portugal já começamos a fazer alguns ensaios. Este foi no Túnel do Marão, em 2016, que fizemos uma modulação muitíssimo básica, com um nível de detalhe muito fraquinho ainda, daquilo que podia ser a zona de estaleiro. Isto para vermos o quê? As zonas potenciais, zonas de cruzamento e risco de atropelamento na passagem dos equipamentos pelas zonas dos contentores. Esta modulação já é mais recente, é do prédio que estava a falar há pouco, no Porto, em que já se permite informar o trabalhador sobre os locais de obra que vão existir. Há bocado falámos em objetos, não é? O próprio equipamento que vai ser utilizado, este equipamento que temos aqui, efetivamente, dá-nos outro tipo de visualização, mais agradável, colorido e mais fácil de memorizar. Em termos do planeamento de segurança, aqui duas vertentes. Uma que é o planeamento do estaleiro e outra que é o planeamento das tarefas. Em termos de estaleiro, os ingleses foram inovadores. Em 2013 fizeram a primeira obra de alguma dimensão onde foi aplicado o BIM para a gestão de estaleiro, principalmente em termos de criação de delimitações, sinalização e visualização de tudo isso a 3 dimensões. Na obra que vos falei do Porto, e julgo que é um bom exemplo que podemos tomar, em termos de estaleiro, fizemos a modulação de estaleiro, incluindo vedações, portas, redes, sinalização, e isto permitiu-nos o quê? Permitiu-nos identificar muito mais facilmente, por exemplo, risco de interferência com peões e com veículos, e depois riscos relacionados com as quedas de materiais. Isto porquê? Porque a visualização do estaleiro a 3 dimensões permite-nos ver muito mais facilmente e antecipar aquilo que pode vir a acontecer. É claro que a quantificação dos elementos necessários, por exemplo, saber aqui quantos metros quadrados de rede é que eu vou necessitar. Isto é automático, através do BIM. Fizemos já também um ensaio mais elaborado, neste caso em Campanhã também, já com um nível de gráfico um bocadinho melhor. Neste caso, em parceria com uma empresa, utilizamos um drone e através do drone fizemos um levantamento da envolvente que existia nas imediações do edifício, ou seja, permitiu-nos ver principalmente os condicionalismos relacionados com a existência de habitações e que limitavam um pouco a ação da grua-torre. O 4D, que tem a ver com o planeamento, dá-nos exatamente isto. Isto é uma simulação feita com um nível de detalhe não muito grande, mas que já nos permite ver que é possível fazer o dimensionamento de estaleiro, fazer o planeamento de estaleiro, e isto realmente acaba por nos dar uma visualização muito mais expedita dos problemas que podem vir, dos cenários de risco que podem vir a acontecer, principalmente zonas e alturas em que existe um maior nível de risco. Há que dizer que em Nova Iorque já é obrigatório para quem quer fazer uma obra
e submeter um projeto de licenciamento à autarquia, tem que o fazer eletronicamente, submetendo o plano de segurança também via eletrónica. Okay? É dos poucos organismos a nível mundial onde isto já pode ser feito via eletrónica. Quando a submissão é feita, é depois feita uma revisão automatizada, baseada num conjunto de requisitos pré-definidos, e é feito um relatório automático de problemas ou incumprimentos que aquele estaleiro tem. É claro que tudo isto não nos podemos esquecer, toda a utilização destas ferramentas não dispensa o nosso olho crítico, o nosso olhar crítico como técnicos de segurança. Outra das vantagens em termos de gestão de trabalhos é a possibilidade de termos uma melhor visualização das operações de movimentação mecânica de cargas, que estão relacionadas, estas movimentações, com o risco de queda de materiais para níveis inferiores e a interferência da grua com eventuais obstáculos. Uma das soluções que se tem revelado muito vantajosa com a utilização do BIM é criarmos estes cilindros de segurança que permitem não só planimetricamente, mas também altimetricamente, ver qual é a zona de influência da grua ou da plataforma elevatória ou de outro equipamento de elevação. Também relativamente a proteções coletivas, os finlandeses inovaram no que tem a ver com guarda-corpos, aqui este caso, foram os primeiros a fazer uma modulação automática de guarda-corpos. Esta era a peça que eles tinham para modular, este é o resultado final da modulação. Este é um projeto que eles tiveram em 2009, onde depois também fizeram a modulação de algumas redes de segurança. Em termos de proteções coletivas, vale a pena dizer que uma das tendências que tem ocorrido a nível mundial é utilizar procedimentos automáticos para verificação de regras. Isto, por exemplo, relativamente à integração da segurança em fase de projeto. Ou seja, na fase de projeto haverá riscos que poderão ter que ser passados para a obra, não poderão ser minimizados na fase de projeto, e aqui, através desta automatização, o que é possível? Se tivermos um determinado piso que não tem proteção, através de um procedimento automatizado, sabendo se existe uma abertura no pavimento, existe uma parede à volta, não. Então vamos aplicar as regras e ele automaticamente indica-nos onde é que é preciso fazer um tapamento, onde é que é preciso fazer a montagem de guarda-corpos. Depois sai um relatório a dar-nos a informação que pode ser um output da coordenação de segurança e saúde em fase de projeto para a obra e referir que, atenção, naqueles locais deve existir a proteção coletiva. Agora passar aqui uma imagem, um vídeo que tem exemplificativo do que pode ser uma modulação com um bocadinho mais de detalhe. Toda esta sinalização que nós vimos ali e que temos vindo a falar de vedações, guarda-corpos, instalações de apoio, isto pode ser medido automaticamente, conforme vos disse, e extraindo isto, por exemplo, numa folha de Excel, associando o preço unitário, conseguimos de uma maneira muito mais expedita ter informação sobre qual é o valor atribuível ao investimento na área da segurança para aquela obra. É o 5D, não é? O BIM 5D.
Em termos de acompanhamento de trabalhos, inspeção, monitorização, tem também bastante aplicação o BIM. Eu queria aqui chamar a atenção que o BIM pode ser utilizado com outras tecnologias. Por exemplo, isto que está aqui, o trabalhador tem um sensor acoplado ao capacete que lhe permite, associado a um sensor que existe neste equipamento, haver um alerta automático sobre a proximidade ao equipamento, mas acima de tudo, ou também, permite, no modelo 3D, localizar automaticamente, em tempo real, o trabalhador. Ou seja, o BIM tem aqui potencialidade para se associar a outras tecnologias, sistemas de informação geográfica, realidade virtual, internet das coisas, sensorização, que é a internet das coisas, para potenciar as suas vantagens em termos de segurança. Planeamento de emergência é também uma das utilizações que o BIM pode fazer, quer a nível de vermos a 3 dimensões quais são as vias de evacuação, onde é que é o local para primeiros socorros, tudo isto é mostrado ao trabalhador antes dele entrar em estaleiro. Pode também ser utilizado para fazer um alerta automático sobre, por exemplo, o posicionamento dos extintores. Se os extintores estiverem muito afastados uns dos outros, ou se eventualmente houver uma colisão entre zonas de armazenamento e equipamento de proteção, de combate a incêndio. Na manutenção e operação, que se prolonga ao longo de toda a vida do ciclo do edificado e que para nós é, em termos de segurança, traduzido através das regras que estão na compilação técnica. Eu trago-vos aqui este exemplo, é também do prédio que fizemos no Porto, onde podemos ver a determinação das medidas preventivas utilizadas para trabalhos de manutenção na cobertura. Há risco de queda de materiais, há risco de queda em altura e aqui conseguimos, através desta visualização 3D, perceber e mostrar ao trabalhador como é que ele tem que se posicionar, como é que ele tem que fazer o trabalho na fase de manutenção e operação. Em termos normativos, queria dizer, o primeiro país a criar uma norma específica sobre BIM para a área da segurança foi o Reino Unido. Tem esta PAS 1192, a parte 6, 2018, em que propõe regras, estratégias de implementação para os intervenientes nesta área. Refere modos de integrar as questões de segurança nos EIRs e no plano de execução BIM, que é outro documento que o BIM, a metodologia BIM, fez aparecer, e refere-nos principalmente quais são os outputs que devem ser extraídos de cada uma das fases de projeto, de obra, de manutenção. Talvez o dado mais importante que esta norma, que este documento normativo nos fala, é a maneira como integrar a informação de caráter preventivo em cada um dos locais do modelo. E a primeira hipótese que nos dá é associar o risco a cada uma das entidades, a cada um dos objetos, ok? Eu clico no objeto e automaticamente ele vai me indicar qual é o risco existente na construção daquele objeto. Mas este documento diz-nos também que esta informação pode não ser só sobre riscos, pode também incluir as medidas preventivas. Foi neste caso o que nós colocamos aqui nesta experiência que fizemos e que, inclusive, podemos, através desta informação, fazer linkagem para documentos técnicos, fichas de procedimentos de segurança, etc, etc. A outra hipótese de representação de informação no modelo é, em vez da informação de caráter preventivo estar associada ao objeto, estar associada a cada um dos locais. Por exemplo, através destes marcadores, destes símbolos, que depois remetem para documentos Word, documentos Excel, que têm informação de caráter preventivo. Em Portugal, estamos também a trabalhar na transposição, na criação de um documento de caráter normativo nesta área,
através da Comissão Técnica 197. Eu tive a honra de coordenar o trabalho desta equipa, que agora já o documento está em fase final de produção, uma especificação técnica para partilha e uso de informação de caráter preventivo utilizando BIM. Os aspectos, na generalidade, em que se tem vindo a verificar mundialmente que o BIM é extremamente útil para a área da segurança é principalmente e provavelmente associado à melhor visualização, a vermos de uma maneira diferente, a vermos a 3D, à melhor identificação de perigos e riscos antecipadamente a cada uma das tarefas a ser feitas. E esta vantagem que a BIM tem de antecipar cenários acaba também por nos criar uma situação de anteciparmos riscos. Conseguimos, com mais tempo, olhar para eles, planear como é que vamos minimizá-los. Em resumo, o BIM apresenta-nos várias vantagens, quer o 3D, principalmente uma visualização de zonas e tarefas mais próxima da realidade, mais precoce, mais entendível, mais expedita a identificação de perigos e riscos, uma melhor identificação de zonas ou alturas com maior nível de riscos, condicionalismos, também conseguimos percebê-los melhor, conseguimos prever mais atempadamente as medidas preventivas, conseguimos inspecionar cada um dos locais mais facilmente, porque temos desenhado a 3D aquilo que está previsto, por isso é uma questão de compararmos com o que está realizado. Temos também outra vantagem, que é qualquer alteração que há no modelo de informação 3D, qualquer informação que há de caráter produtivo, vamos chamar assim, altera-se logo, automaticamente, numa informação nova na área da segurança. O 4D, com o planeamento, isto permite-nos uma diminuição da necessidade de improvisarmos ou de soluções de última hora, conseguimos melhorar fluxos, conseguimos melhorar a logística do estaleiro e das atividades propriamente ditas e conseguimos, e no meio disto tudo também tem muita importância para as empresas, para além de salvar vidas humanas, que é haver um upgrade na capacidade de planeamento e gestão logística e financeira do projeto, da obra. O 5D tem como vantagem principal, mediante a extração automatizada das quantidades e custos, que é impossível no processo tradicional, nós conseguimos quantificar antecipadamente qual é a verba a investir na área da segurança. Ou, a qualquer momento, perceber também qual é que foi a verba já gasta na área da segurança. Isto, naturalmente, otimiza-nos a gestão financeira. Em jeito de conclusão, o que é que podemos dizer? Que o BIM, a implementação, começa a ser evidente no mundo, quer que as empresas adoptam por si só, quer que há cada vez mais imposições em termos de concurso. O BIM é adequado para a prevenção de riscos, não é uma simples mudança tecnológica ou de software. Aqui mudamos um bocadinho o paradigma da prevenção de riscos profissionais. É um paradigma que muda, é uma maneira diferente de ver as coisas, por isso também implica mudar o nosso mindset para esta questão da segurança e saúde. Há aqui um potencial de agilizar a criação de documentos e procedimentos, da mesma maneira que agiliza-se a validação técnica e a aprovação. Abre espaço para se fazer melhor ou para se fazer a coordenação de segurança e saúde em fase de projeto. O projetista utilizar já este modelo BIM para permitir passar para a obra informação mais detalhada sobre os riscos que não puderam ser minimizados. Há uma minimização de conflitos comunicacionais. Sobre o retorno de investimento, ele existe, as empresas ainda não conseguem dizer, sabe-se que é a médio prazo, já há experiência mundial adquirida. Há desafios, naturalmente, e se calhar o primeiro desafio é quando o dono de obra não exige. Quando o dono de obra não exige ao projetista ele adotar a metodologia BIM. Porque se o projetista não adotar a metodologia BIM, também provavelmente não será o empreiteiro que irá adotar. E o National BIM Report, que é um documento anual que o Reino Unido lança, em 2020 realmente chegou à conclusão que a maior barreira para se utilizar o BIM é
o dono de obra não exigir. A assistência à mudança, o investimento inicial, que é dispendioso, mas cujo investimento depois é retornável a médio prazo. Há aqui algumas limitações, porque o que se tem estudado em termos de segurança e saúde tem mais a ver com riscos, aqueles riscos genéricos da queda em altura, do soterramento, mas a pesquisa ainda, e o trabalho que as empresas têm feito ainda se limita muito a estes dois riscos. O grande desafio em termos técnicos tem a ver com aquelas duas opções que eu mostrei, do modo de integração de informação preventiva no modelo, ou integrar no objeto, ou integrar no modelo gráfico, qual é a mais adequada. Isto é uma questão que os próprios ingleses estão a tentar perceber, através da aplicação do BIM em grandes projetos, para prevenção de riscos, qual é a melhor maneira. É claro que muitas pessoas dizem ainda, quando lhes perguntam se precisam de BIM, dizem, não, obrigado, já estamos com o problema resolvido, mas realmente não viram ainda o outro lado, ainda não viram esta hipótese, ainda não a experimentaram, por isso não sabem as vantagens. Queria dizer também uma palavrinha sobre o que tem sido o nosso projeto, BIMsafety.eu. Temos já um conjunto de parceiros que nos têm dado imenso apoio a vários níveis. É um conceito que despertou e é um trabalho que tem vindo a despertar atenção noutros países. Esta é a nossa equipa principal, o professor João Couto, da Universidade do Minho, Ricardo Reis da Xpoli, Francisco Reis da BIMS e depois toda uma equipa que está por trás e que tem vindo ativamente a trabalhar na pesquisa de nova informação sobre esta área. Temos já estado um bocadinho por fora, Brasil, Angola, Chipre, já estivemos agora mais recentemente em Oslo, tudo isto para tentar captar nova informação e também para mostrar aquilo que temos vindo a fazer. Eu deixava aqui, para quem tiver algum interesse em perceber na componente científica os artigos que já foram escritos e que versam todo o trabalho que já foi feito até agora, chamadas revisões bibliográficas, tem aqui uma lista e esta apresentação depois será fornecida, que dá exemplo de alguns estudos que já foram realizados. Eu queria agradecer, mais uma vez, a todos os presentes e agradecer bastante ao CICOP esta oportunidade que nos deu. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Quero antes de mais agradecer realmente a todos os que nos têm seguido nestes webinários, agradecer também ao engenheiro Manuel Tender por esta apresentação, que é muito interessante para quem realmente está na área, sendo ele uma pessoa já com um vasto currículo nesta área da segurança e também já há muito tempo a trabalhar na área do BIM. E também já não é novo nestas questões de webinários, porque já esteve em diversos eventos e não só nacionais como internacionais. Portanto, nós vamos passar agora a responder algumas questões que foram colocadas aqui durante a apresentação. Algumas pessoas estão como anónimas, é uma questão que tem que ver com a forma como acedem à entrada neste webinário. Não vamos talvez conseguir responder a todas que foram colocadas precisamente por causa do tempo que temos, mas vamos tentar responder aqui ao máximo que nos for possível. Vamos passar então aqui à leitura das questões. Engenheiro Manuel Tender, então o Libânio Alves coloca aqui a primeira questão sobre, nos dias de hoje, qual a razão desta ferramenta ainda não ser obrigatória na apresentação dos projetos pelas empresas, já que é utilizada em vários países há muito tempo? Sim, é utilizada com sucesso em vários países já há alguns anos. Países onde foram dados vários passos, onde foi feito um trabalho por diversos intervenientes interessados em que o BIM se implementasse, mas acima de tudo houve regulamentação, houve requisitos que impõem
aos donos de obra que os projetos sejam lançados com BIM. Como é o caso em Espanha. Em Espanha já fazem isso com caráter obrigatório em determinado tipo de projeto. Por isso, a partir do momento que existe uma regulamentação e uma imposição do BIM como ferramenta obrigatória, as empresas, começando pelos projetistas, irão utilizá-lo. Porquê é que em Portugal ainda não é obrigatório? A resposta mais correta acho que é dizer que estamos a fazer o nosso caminho, já temos cada vez mais donos de obra cientes da importância do BIM e das vantagens que o BIM apresenta, principalmente em termos como vimos há pouco, de redução de erros, e o reduzir os erros implica reduzir o impacto financeiro, rentabilizar a verba que se tem em determinado projeto, isto por todos os intervenientes, porque a minimização do erro acontece para todos, quer para o dono de obra, para o projetista, para o empreiteiro, para todos os intervenientes. É um caminho que estamos a percorrer, não se poderá dizer que é a passos largos, estamos a fazer os nossos passos, a conjuntura nacional não é a mais favorável, nós somos também um bocadinho resistentes à mudança, mas julgo que a partir do momento em que haja uma imposição do BIM como ferramenta de caráter obrigatório para um determinado tipo de projetos, aí as pessoas adotarão, porque é preciso investimento, formação, hardware, software, há um decréscimo de produção, naturalmente, mas depois há um retorno de investimento, e isto é que interessa às empresas perceber, é um retorno de investimento que pode ser muito interessante. E o que os outros países nos estavam a dizer é que o retorno de investimento, quando se está a utilizar o BIM, é efetivamente interessante. Quando os próprios intervenientes começarem a perceber deste retorno financeiro que existe, provavelmente isso vai ser mais um passo para que o BIM apareça como um requisito para os projetos. Pois, agora esta questão que o Urbano Marques coloca, diz, no espaço comunitário não seria uma mais-valia a metodologia BIM ser a regra, dado que as vantagens que apresenta são inegáveis? A diretiva relativamente às questões de segurança e saúde, a diretiva europeia, nos princípios gerais de prevenção, diz que se deve atender ao estado de evolução da técnica, utilizando tecnologias que possam vir surgindo. Por isso, os princípios da diretiva europeia dizem-nos isso. Agora, é claro que, a nível europeu, a nível internacional, também tem vindo a trabalhar. A ISO, em termos normativos, também tem vindo a trabalhar para criar um quadro normativo que permita a implementação sustentada e organizada do BIM. Agora, é claro que toda a gente a fazer força no mesmo sentido, os interessados a nível europeu, as organizações a nível europeu e depois as organizações em cada um dos países farão com que consigamos chegar mais rapidamente aonde queríamos, que é, e isso acho que é um objetivo que as pessoas interessadas têm que delinear, que é ter o BIM como obrigatório em determinado tipo de projetos. Uma outra questão diz, um dos problemas do BIM ainda não está largamente implementado. Poderá ser, por exemplo, as instituições públicas, como câmaras municipais e outras, não estarem abertas às novas tecnologias? Os projetistas esbarram-se na burocracia em papel. Pode fazer este comentário? As instituições públicas muitas vezes têm limitações que as instituições privadas não têm. É claro que, por exemplo, conforme eu falei, em Nova Iorque foi criada uma plataforma eletrónica de submissão de planos de segurança, e já existe também noutros países, mas já temos instituições públicas a fazer trabalhos muito interessantes na área de BIM. Agora, para ser uma ação concertada, para ser uma ação que consiga fazer com que aquilo que é a resistência à mudança, os investimentos que são necessários, as pessoas não conhecerem, as pessoas terem medo, terem receio de implementar, receio de ir por aquele caminho,
E eu volto a vincar mais uma vez, porque acho que o caminho é por aí. Se o requisito for o BIM como ferramenta, como metodologia obrigatória para um determinado tipo de projetos, as autarquias, provavelmente, com alguma mais simplicidade do que se não for obrigatório, provavelmente implementarão a metodologia. Ou seja, só para complementar um bocadinho, nós, nestas perguntas que falamos, acabamos por tocar um bocadinho no assunto que é, e que é comum aos outros países onde o BIM ainda não é utilizado. O BIM não é utilizado principalmente porque não há uma exigência por parte do dono de obra. E o dono de obra, se tiver essa obrigação legal de o projeto ser lançado em BIM, aí toda a cadeia de contratação, projetista, empreiteiro, implementará naturalmente a metodologia. A Maria Luísa Fonseca diz que um dos grandes problemas desde sempre e ainda atuais na execução das obras e na implementação da segurança em obra prende-se maioritariamente com as incompatibilidades existentes entre os projetos, arquitetura e especialidades. Está prevista alguma obrigatoriedade legislativa para a introdução da metodologia BIM em Portugal? Parece-me uma boa opção, diz a Maria Luísa. Vai também um bocadinho aos outros comentários que já fizemos. Eu queria salientar, as incompatibilidades entre projetos custam muito dinheiro a todos os intervenientes. Todos os erros, seja um erro de modelação gráfica, seja um erro de gravação, seja um erro de comunicação, um erro é tempo gasto, tempo é dinheiro. E o grande trunfo que o BIM pode dar aos intervenientes é também esta redução dos erros, que se vai traduzir, e daí aparecer um retorno de investimento passado algum tempo, que se vai reduzir em redução de custos. Redução de custos porque tivemos que refazer algumas peças de projeto, porque tivemos que refazer alguns elementos de obra, porque gastamos algum tempo que não havia definição de projeto, etc, etc. O Filipe Sousa diz que a tecnologia BIM também se pode aplicar na indústria extrativa e gestão de resíduos, tanto a nível da gestão da produção, segurança e responsabilidade técnica? Sim, o BIM tem quase me arriscava a chamar uma infinidade de aplicações. Ele pode-se aplicar à indústria extrativa, também pode, a questão das eficiências energéticas, estudos de iluminação. Há aqui um conjunto muitíssimo grande de valências que o BIM tem na área da arquitetura, na área da estabilidade, na área da eletromecânica, na área da eletricidade, da sustentabilidade e etc. Há todo um conjunto enorme de metodologias que está a ser explorado e as pessoas estão a perceber que o BIM é muito mais do que aquilo que aparentava ser. E que o BIM efetivamente pode ser aplicado em muitas outras áreas para além daquelas em que foi criado. Portanto, eu falei há bocadinho e acaba por ser também o que se está a passar um pouco nos outros países. O BIM começa já a ser associado a outras metodologias de trabalho, a outras ferramentas, porque efetivamente as pessoas começam a perceber que a gestão de atividades através de novas tecnologias poupa tempo, poupa dinheiro, ganhamos eficiência e fazemos as coisas melhor feitas. Por isso é que agora começa a aparecer o BIM associado à realidade virtual, à internet das coisas, porque efetivamente começa-se a perceber que o poder das ferramentas, então se falarmos em inteligência artificial e Big Data, aí explode positivamente as capacidades que as ferramentas apresentam. Por exemplo, se estivermos a falar em inteligência artificial e previsão de cenários alternativos para um determinado tipo de projeto, aí a utilização da inteligência artificial consegue fazer cálculos e previsões a uma velocidade muitíssimo maior do que o cérebro humano ou um próprio computador normal permite. Aí as empresas perceberam efetivamente que as novas tecnologias, a utilização das novas tecnologias, para além de cumprirmos na segurança a diretiva europeia que diz que devemos atender ao estado de evolução da técnica,
é alguma coisa que vai ser rentável para as empresas. Rentável do ponto de vista, poupamos vidas humanas, conseguimos assegurar melhor condições de segurança, mas também o resultado final financeiro de um determinado projeto pode ser muito mais interessante. É fácil compreender que realmente é uma ferramenta extremamente importante, mas aqui o Guilherme Nazaré ressalta aqui uma questão que pode ser talvez uma das respostas, que é, ele diz que apresentou um trabalho de conclusão de curso, o uso da realidade virtual em auxílio da gestão da segurança e saúde no trabalho. E percebi que a falta de conhecimento das novas tecnologias e o alto custo dos equipamentos, hardware e software, dificultam a entrada dessas novas ferramentas no mercado. Há muita dificuldade de implementar estas novas ferramentas em Portugal? Há alguma dificuldade, sim. A questão do investimento, nós temos que ver isto, como qualquer investimento que se faça, devemos ver isto a longo prazo. É como um dono de obra que entrega a obra ao preço mais barato, sem pensar aquilo que vai acontecer daqui a 10 anos. Depois, o barato ser o caro. Tem que se analisar o retorno do investimento muito baixo ou menos baixo que eu estou a fazer, para percebermos qual é a potencialidade. É claro que é preciso um investimento no software, no hardware, no treino das pessoas. As pessoas vão fazer o trabalho numa fase inicial mais lentamente. Os moduladores, os desenhadores que vão passar a ser, se calhar, moduladores, vão ter alguma dificuldade, e têm alguma dificuldade inicial a habituar-se a estas ferramentas, mas quando se começarem a habituar, quando já ganharem algum ritmo, aí é que a curva do retorno de investimento começa a ser efetivamente interessante para as empresas. Ou seja, não se consegue fugir do investimento inicial, mas é algo que tem que ser pensado a médio e longo prazo. O André Fernandes diz que, visto que o BIM prevê situações futuras através da tridimensionalidade e de grande mais-valia, porque é que não se introduz esta ferramenta nos conteúdos programáticos dos cursos de segurança, técnico e técnico superior, mestrado em segurança, entre outros? Relativamente à inclusão na formação de técnico e técnico superior, eu não sou a pessoa ideal para responder à pergunta. É uma temática que, efetivamente, o BIM para a área da segurança, para a prevenção de riscos, se tem vindo a falar. Eu espero que a curto prazo haja uma integração desta temática, porque é realmente importante e porque é realmente o futuro. O técnico de segurança que acaba um curso agora e que vai trabalhar para uma obra onde existe BIM, e ele deve saber minimamente o que é o BIM, para que é que serve o BIM, o que é que conseguimos fazer em termos de segurança com o BIM. Há já alguma formação que se está a fazer, muitas entidades, o CICOP tem essa formação, há todo um conjunto de entidades que já começa a abrir os olhos para esta área e para a importância que vai ter nos próximos anos. Agora temos aqui a Diana Bela Novo, faz aqui um comentário interessante que eu vou passar. Diz, um dos problemas que considero graves em Portugal é não existir uma plataforma nacional para submissão de projetos. Cada Câmara trabalha como quer e torna tudo muito complexo e demorado. Trabalho no Reino Unido e os projetos são todos submetidos através da plataforma nacional Planning Portal, onde é feita a triagem, se todos os elementos obrigatórios foram submetidos e após validação, são reencaminhados para as câmaras locais para dar continuidade ao processo. Se em Portugal já funcionasse desta forma, penso que também seria mais fácil avançar no BIM. Aproveito para dizer que estou a trabalhar num projeto enorme em Londres, em que usamos modelos federados no BIM 360, que é a cloud, onde todos os intervenientes no projeto têm os seus modelos atualizados, e assim podemos trabalhar com a informação em simultâneo, arquitetura, engenharia, map, landscape. Infelizmente Portugal ainda tem muito para evoluir. Sim, ora bem, Londres é nesta fase onde estão a aparecer as novidades sobre este tema
O Reino Unido é onde tem acontecido, eu arriscava-me a dizer, grande parte da investigação ligada a este tema. O nosso grupo, o BIM Safety, já está lá a trabalhar no Reino Unido em termos de investigação. Temos lá uma equipa já a trabalhar num grande projeto para tentar exatamente perceber, e nós quisemos ir lá, nós não escolhemos Londres, não escolhemos o Reino Unido à toa, nós escolhemos o Reino Unido porque efetivamente é, a nível mundial, aquele país onde atualmente se está a aprender mais sobre segurança utilizando o BIM. E eles têm efetivamente variadíssimos, excelentes exemplos de como integrar o BIM nestas temáticas. É claro que fizeram o seu caminho. Já se fala há muitos anos, há décadas, sobre o BIM para a área da segurança no Reino Unido. Eles, se calhar, já estão a falar sobre isto há 20 anos. Nós começamos a falar sobre isto há 4 anos. Por isso é um caminho que nós vamos ter que ir fazendo. Vamos chegar lá, eu mais uma vez digo, se efetivamente se conseguir que o BIM, se as pessoas perceberem que é importante e que as empresas intervenientes podem ter retornos financeiros bastante mais interessantes se utilizarem esta ferramenta. Alguém pergunta porque é que estes programas ainda são excessivamente caros. O programa tem um custo, mas também temos que ver, mais uma vez, a sua potencialidade e em quanto tempo é que esse custo vai ser amortizado. Acho que é este investimento, este pensamento que tem que ser tido. Vai-se fazer um investimento. É claro que aqui a concorrência entre os produtores de software, os fabricantes de software, está-se a tornar cada vez mais aguerrida. Já não é só a Autodesk, já temos aí vários fabricantes de software no mercado com propostas bastante concorrenciais e não sendo eu um especialista em software, mas sei manejar em 2 ou 3, mas realmente começam a aparecer propostas tecnicamente bastante interessantes, se calhar quase comparáveis à utilização de software da Autodesk, mas julgo que será, como tudo, a concorrência irá fazer funcionar no mercado e os preços poderão ter tendência a baixar um pouco. O Carlos Guedes diz: quando da elaboração de projeto de segurança, o BIM pode sugerir outras alternativas ou soluções das que estamos a considerar? Pode. É também outra das grandes vantagens das ferramentas, das novas tecnologias, não só do BIM, também das outras, realidade virtual, realidade aumentada, permitem-nos simular cenários, quer em termos do tridimensional, quer em termos do conseguimos passar um cenário alternativo àquilo que nós temos, conseguimos passá-lo para um videozinho, para uma simulação, conforme vimos há bocado aquela. Por exemplo, naquela simulação, se eu quisesse inverter a ordem de como aparece cada um dos elementos do estouro, é extremamente simples, é só trocar os números, não tem que fazer mais nada, é muito rápido. E diretamente conseguimos também ter uma simulação dos diversos cenários financeiros que cada uma das soluções tem. E podemos ficar a saber que aquela solução tem um determinado custo, aquela outra solução tem um determinado custo. E o BIM dá-nos esta capacidade de nós percebermos, que é uma coisa muito difícil perceber nesta fase, da maneira como as coisas se faziam anteriormente. É muito difícil nós contabilizarmos qual é o investimento na área da segurança que vamos ter por uma determinada obra. Utilizando o BIM, eu através de software consigo de uma maneira relativamente rápida tirar quantidades automáticas de vedações, de sinalética, de guarda-corpos, rede de sinalização, barreiras anti-motim, número de contentores, metros quadrados de andaimes, eu consigo tirar isso tudo automaticamente porque o computador faz automaticamente, não sou eu que faço os cálculos. Posso exportar para uma folha de Excel, atribuir custos e
e é muito rápido o processo de criação do enquadramento financeiro, saber qual é o orçamento para aquele conjunto de atividades e, criando cenários alternativos, também é rápido nós percebermos qual é o impacto que determinada opção tem. O engenheiro Hélio Júnior diz: a utilização do BIM com um sensor no capacete EPI é interessante, porém considero mais importante a ditar a legislação portuguesa quanto à obrigatoriedade da jugular do capacete dos colaboradores. Sim, vamos ter que dar os passos, vamos ter que dar todos os passos necessários, implementar algumas coisas que ainda não conseguimos efetivamente implementar, para depois passarmos a falar sobre a implementação do BIM em cada um destes pontos. Vou colocar só aqui uma última questão. Pronto, estamos já a chegar àquele tempo que nós temos mais ou menos definido, porque acho que também várias pessoas foram perguntando que seria como ter acesso a esta ferramenta do BIM. Temos o BIM consiste na tal utilização das ferramentas que nos permitem 3D, 4D, softwares da Autodesk, de Bentley, que o fornecem, não é? Conjuntamente com o tal ambiente colaborativo, plataformas que também são fornecidas pelos fabricantes. Aí, geralmente, no que tem a ver com ambientes colaborativos, será o dono de obra que vai propor qual é o ambiente colaborativo que vai ser utilizado naquele determinado projeto, e o dono de obra também, quando começa a pensar no projeto, vai criar aquele conjunto de requisitos e depois o projetista e o empreiteiro irão apresentar quais são as ferramentas que pretendem utilizar. Por isso, serão ferramentas feitas, moldadas não só para uma obra, mas sim para um conjunto de obras. Ou seja, o projetista ou o empreiteiro proporá que vai utilizar para a modelação o Autodesk Revit, okay? Pode utilizar outro tipo de software, porque já está a utilizar aquele noutras obras, mas isso aí terá que ser analisado caso a caso e a empresa fazer a sua escolha nos fornecedores que pretende adotar. É claro que tudo isto, e o objetivo final disto, é que haja uma interoperabilidade entre softwares que dê origem ao formato único de ficheiros para BIM e que permite que, mesmo que se estejam a utilizar ferramentas diferentes, marcas diferentes, que ao gravar o ficheiro com de uma determinada maneira, o IFC, é o ficheiro comum ao BIM, o Industry Foundation Class, que possa ser utilizado e que possa ser interoperável, que acaba por ser uma das dificuldades que também existe nesta fase no BIM, é que haja essa interoperabilidade entre softwares. Bom, e vamos então encerrar. Eu gostaria, antes de dizer mais algumas coisas, agradecer ao engenheiro Manuel Tender a sua disponibilidade para nos fazer esta apresentação. Percebemos que é uma excelente ferramenta e que pode ser um excelente investimento, mas há ainda um caminho grande a percorrer cá em Portugal. Quero agradecer também a todos que nos acompanham e que nos fazem acreditar que realmente estes webinários é uma aposta que nós temos que manter, porque realmente temos criado algum interesse e temos visto isso pelo número de inscritos que temos conseguido nestes webinários. Queria também deixar aqui informação relativamente à formação específica em BIM. Nós temos já neste momento no site do SICOPNE o plano de formação para este ano atualizado. Tem algumas novidades aqui no que diz respeito ao BIM. Podem depois, entretanto, no rodapé do nosso site tem o acesso ao novo plano de formação.
E dizer-vos que fiquem atentos realmente ao nosso site, às nossas redes sociais. Vamos sempre divulgando estas informações sobre as formações que vão iniciar. Falar só dos próximos webinários. Vamos ter ainda até ao final de abril mais 3 webinários. O próximo será sobre os resíduos da construção. Vamos ter ainda outros sobre a economia circular no setor da construção e outro sobre a construção indoor. Portanto, nós vamos sempre organizando os temas de acordo com aquilo que também vai sendo solicitado. Esperamos que este leque de webinários, que são técnicos, muito técnicos, seja realmente do interesse de todos e que nos continuem a acompanhar nestes nossos quinta às 5. Obrigada a todos mais uma vez e até ao próximo dia 25 de março. Obrigada.